Pessoal, eu tô gravando essa aula, tá? Assim, vai ficar só o bonequinho de vocês, mas nada demais. Ah lá, dá pra ver a tela? Vocês estão vendo bem a tela? Dá. Ótimo, Perfeitamente. maravilha. Eu vou fechar aqui pra gente esperar. Eles estão entrando já e aí a gente começa com tudo. Bom? Certo. Cara, eu vou enviar o livro de vocês, pessoal, pelos correios. Assim que eu sair de quarentena, eu fiquei preso em casa 14 dias. Hoje é o 14º dia, por causa de Covid. Mas eu vou enviar, tá? Vocês vão receber, fiquem tranquilos. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o Miguel. O mais interessante é que esse treinamento para os meninos, eu falei com ele, assim, é muito voltado para medicina, para alunos de medicina, para médico. Aí falou, não, mas os meninos querem, etc. Eu falei, então beleza, vamos embora. Ó, entrou aí, vamos ver quem entrou. Mais um. Olha lá, tem uma galerinha aqui na sala de espera. Admitir. Olá, quem tá aí conosco? Eu acho que é o Miguel. Olá, Miguel? Tudo bem, não, Rafael, tudo bem? Olá, Rafael, tudo bem, cara? Seja bem-vindo. Aqui na sala Obrigado. hoje tá o Dayan e a Arquísia. A gente vai falar sobre produtividade hoje. Show de bola. O Miguel tá entrando Muito prazer, gente. Acho que tá todo mundo entrando aí. Pelo menos a Liz e o Miguel estão entrando aí comigo. Eu tava até um pouco perdido com o link, mas já deve estar chegando aí. Ótimo, é. Boa noite. Boa noite. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Qual o seu nome? Del? Isso. Tá ótimo, seja bem-vindo. Tá, Obrigada. Sávio, admitir. Então o pessoal tá entrando, ótimo, maravilha. Pessoal da Conexa, né, que tá acompanhando. Os dois a mais que estão além da equipe de vocês são os alunos do grupo de Soft Skills para médicos da minha page. Eles me conhecem do Instagram, vocês já vão me conhecer de uma outra parte. Vocês provavelmente me conhecem do que o Miguel falou. Eu sou sócio do Miguel numa startup, que é a startup que ele era CEO e agora sou eu CEO no lugar dele, que é a Sala Vermelha. Bacana. Então, ele comentou comigo, você é neurologista? Isso, eu tô terminando a residência de neurologia, tô na R3. Bacana, legal. Show? Ó, pessoal, então eu vou começar, tá? A falar sobre produtividade, já deram 8 minutos. Essa aula está sendo salva, está sendo gravada. Eu vou cortar o microfone de todo mundo para falar. No final eu vou abrir para dúvidas, tá bom? Uhum. Beleza, combinado. Tá bom. Então lá vamos nós, tá? Vou mutando aqui um por um. Vamos lá, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Provavelmente, porque estavam falando antes. O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre produtividade. O que é importante da gente ter como ideia quando a gente fala em produtividade logo de início? É muito interessante você ver que quando a gente conversa com as pessoas sobre produtividade, o primeiro contexto, o primeiro conceito que aparece é o de fazer muita coisa. E fazer muita coisa, infelizmente, é algo que nem sempre é muito produtivo. Então eu vou começar falando sobre o início. Deixa eu só cortar o áudio aqui, pessoal, que deu um problema aqui no telefone. Eu vou começar falando. Rapaz, desculpa, pessoal. A pessoa tá me ligando aqui insistentemente. Cara, paciente é um problema às vezes. Eles ligam, não tem muito o que fazer. Deixa eu cortar aqui. Pronto. Ótimo. Então vamos lá. A produtividade tem um pequeno problema na produtividade. Se você faz muita coisa, nem sempre aquela coisa é boa, é necessária para o processo. Então, como você começa a montar uma ideia? Basicamente, você tem que ter de início o que o Peter Drucker fala. O Peter Drucker, um dos maiores gestores de todos os tempos, e ele fala o seguinte, ele é um dos maiores estudiosos de gestão, na verdade, né? Professor de administração. Peter Drucker fala o seguinte, não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente algo que não deveria ser feito. Então, quando você fala de produtividade, você tem que entender que a formação da identidade pessoal é extremamente importante no ato de ser produtivo. Senão não adianta você fazer um monte de coisa.
Eu queria começar pontuando isso. E pontuar um ponto que também é muito importante. Quando a gente fala de produtividade, muita gente fala que faz muita coisa. Eu sou muito produtivo, eu faço muitas coisas, eu faço isso, faço aquilo. Pessoal, entenda basicamente que a gente tem que saber diferenciar dois conceitos iniciais: direção e movimento. Quando você se movimenta muito, quando você faz muita coisa sem direção, não existe um resultado que você visione, não existe algo que você esteja buscando. Então, aquele movimento, ele só dissipa energia, ele só cansa. Não é um movimento que vá para algum lugar. Então, quando a gente está começando a pensar em produtividade, a gente tem que pensar em direção muito mais do que em movimento. Legal? Isso daí talvez seja algo diferente para a grande maioria das pessoas, porque eles pensam o seguinte: ah, não, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que fazer muita coisa. Nem sempre. Nem sempre. Você tem várias pessoas que entraram para a história com um livro ou com um artigo científico que foi muito bem feito, que foi muito bem desenhado, que tinha muita direção. Então, o ponto de você saber aonde você quer chegar com aquilo tudo, com todas aquelas ações, é essencial para que você seja produtivo. E isso é uma formação do chamado mindset produtivo. Tem uma palestra do TED, eu vou dividir aqui a tela com vocês para que vocês vejam. Essa palestra aqui chama Como Grandes Líderes Inspiram Ação. É do TED, do Simon Sinek. André Quadros está entrando, aceitando. Do Simon Sinek, ou Simon Sinek. Ele fala o seguinte nessa palestra: que o marketing das empresas ele é muito voltado para o quê? E sempre que eu vejo essa palestra, ela me traz insights assim poderosos para a produtividade. Ele fala sobre marketing na palestra. Só que se você parar e pensar na produtividade, você vai entender que a produtividade nada mais é do que uma junção. Deixa eu só ver aqui a sala. Opa, admitir e admitir. A produtividade nada mais é do que... Entrou. Nada mais é do que você ter na sua cabeça a priorização bem feita associada à constância. Se você tem um sistema de priorização bom, você vai conseguir ajeitar as coisas e a constância vai fazer com que aquilo funcione, continue. Tá certo? Pessoal, eu estou mutando o microfone de todo mundo nesse início. Depois a gente vai abrir para discutir, tá bom? Vamos lá, mutei, ótimo. Então, quando você pensa assim, quero ser produtivo, sou médico, sou um startupeiro, né? Estou começando a startup, quero ser produtivo. Ótimo. Para que você quer ser produtivo? Por que você quer ser produtivo? Isso é o cerne, isso é o principal. Eu quero ser produtivo porque eu quero ter uma grande empresa. Eu quero ser produtivo porque eu quero crescer na empresa. Eu quero ser produtivo porque eu quero passar na residência. Ótimo, você sabe o porquê. Mas assim, tenta trazer para dados tanto objetivos quanto subjetivos. Como você vai se sentir ao atingir esse ponto? Esse ponto ele realmente é importante? Ele é um diferencial na sua história? Se você pensa isso, se você começa a trazer esse tipo de raciocínio, você vai entender o que o Viktor Frankl fala. Viktor Frankl foi um médico, né, neurologista judeu que ficou em Auschwitz. Ele sobreviveu ao Holocausto Judeu em Auschwitz e ele escreveu um livro, né, que é Em Busca de Sentido, que eu estou lendo agora. Quem tem um porquê aguenta qualquer como. Então, se você tem o porquê você quer passar na residência, o porquê você quer ser um grande startupeiro, o porquê você quer fazer com que sua empresa chegue logo a algum lugar, você vai conseguir traçar metas para chegar lá. E você vai entender o sistema de priorização que eu vou passar um pouquinho mais à frente. Beleza? Então, produtividade, você deve estar começando a ver que produtividade nada mais é do que o compromisso com um sonho. Que você quer tornar algo tangível, algo que você consiga tocar. Então, eu tenho um compromisso, por exemplo, de passar na residência. Eu, quando fiz residência, eu tive um pequeno problema. Foi o seguinte. Eu não via a residência como algo objetivo. Eu via como algo subjetivo. Então, quando eu ia traçar metas, fazer um backlog, eu tinha dificuldade de entender o porquê eu estava fazendo aquilo. Até que chegou um pouco mais à frente do processo, eu falei, olha, eu tenho que fazer isso para eu ser neurologista. E eu gosto de neurologia, eu quero ser neurologista. E eu entendi o porquê.
porque eu queria ser um especialista naquela área, e o especialista ganha um pouco mais, o especialista ele tem uma carga diferente de trabalho, ele vê coisas diferentes. E aí eu vi o meu porquê. E daí ficou fácil, porque eu entendi o como. O meu como era traçar metas de estudo que eu tinha que ir cumprindo para obter aquele resultado ao ter o resultado da prova de residência, ao fazer o processo de prova de residência. E quando eu fui fazer isso a primeira vez, eu sentei, falei, olha, na prova de residência caem basicamente 95 temas, que são os que mais caem, e eu vou pegar esses temas e eu vou colocar esses temas de acordo com uma priorização. Só que, cara, eu não entendia nada de priorização. Eu simplesmente... O Miguel aqui mandando mensagem. Eu não entendia nada de priorização. Eu simplesmente botava tudo com a mesma prioridade. E aí, na primeira prova, que foi a prova da UERJ, eu tomei um pau absurdo. E foi ali que eu entendi o que o Frederico da Prússia falava. O Frederico da Prússia depois ficou conhecido como Frederico Grande, é um grande personagem histórico. Ele falava o seguinte, aquele que defende tudo acaba não defendendo nada. Eu até botei no mapa mental exemplos históricos, porque tem exemplos até mais próximos. Você pega na Segunda Guerra Mundial, o erro da Alemanha na Normandia, no dia D, lá que foi a virada dos aliados, foi justamente ter tentado cobrir toda a costa da França. Se não tentasse cobrir aquilo tudo, tivesse focado em pontos específicos, muito dificilmente teria sido derrotada ali naquele ponto, porque aquele ponto foi a virada da guerra, né, da Segunda Guerra. Então você começa a entender que priorização é extremamente importante para que você entenda os pontos que você tem que lograr, que você tem que ter sucesso para atingir aquele porquê. Então nada mais é do que você ter o que são as coisas que você tem que fazer, o como, que é um sistema de priorização, e o porquê, que é fazer aquilo que você quer, atingir aquele sonho, tornar aquele sonho tangível. Então, produtividade nada mais é do que priorização mais constância voltados para uma direção e não para movimento. Eu converso com muita gente, eu já treinei um monte de vendedor. Um monte de vendedor. Tinha uns vendedores que eu treinava que eu falava com os caras o seguinte, diz uma coisa para mim, você que está treinando esse cara, ele é um contato quente ou um contato frio? Como assim, pessoal? O que é um contato quente e o que é um contato frio, né? O contato quente é o contato que o vendedor vai para vender e acabou. Não tem nem conversa. Chega a ser simples, chega a ser fácil. Vou parar de dividir a tela aqui. Chega a ser fácil. Esse contato, ele não dá dificuldade pro vendedor. É um contato que ele vai lá, vende e acabou. E tem um contato frio. O que é o contato frio? O contato frio é o contato que o vendedor vai lá, bate e não vende. Aí esse vendedor geralmente me contratava para fazer o quê? Para melhorar o índice de vendas dele. Eu falava o seguinte para o vendedor, olha só, você tem muito movimento. Eles geralmente faziam o que a gente chama de olá, né? O hello, ou primeira conhecer a pessoa, sentar lá com a pessoa, conversar com a pessoa, primeiro contato. Eles geralmente tinham um primeiro contato absurdamente grande, um número absurdo, com uma qualidade baixa. Eu falei para ele, cara, você não precisa de movimento, você precisa de direção. E aí eu cortei a agenda dele em 1/10. Ele ficou maluco comigo. Ele falou assim, cara, pelo amor de Deus, eu não estou vendendo para ninguém. O meu gerente fala que eu tenho que fazer isso com 30 pessoas na semana. Eu falei assim para ele, não, você vai fazer com 3. Você vai fazer com 3, mas você vai fazer com 3 sabendo o que você está fazendo. Você vai procurar o LinkedIn da pessoa. Você vai conversar com a pessoa. Você vai hackear o processo. Para quê? Para quando você ir lá, você tornar aquela venda uma venda quente. E você vai ter uma conversão maior. Ele tinha uma taxa de conversão ali, 5% das vendas. Cara, 5% de 30, né? Não é muita coisa. É 1,5, 2 ali que ele fechava. E aí, quando eu cortei os 30 para 3, ele ficou maluco comigo e falou, cara, não vai dar. Só que ele fechou os 3. Ele aumentou a produtividade dele. Então, quando você pega o movimento e coloca uma direção nele, não tem conversa, não tem discussão, você vai ter resultados mais palpáveis. É simples. Você pega essa galera guru de produtividade que fica, hábitos atômicos, seu mindset. Cara, não é simples. É você traçar um porquê você está fazendo aquilo, traçar um como você vai atingir por um esquema de priorização e traçar o que você tem que estudar, as ferramentas que você tem que fazer para que você tenha direção e não movimento. E aí vem o ponto principal da direção. Qual é o ponto principal da direção? A gente tem 2 modos de atingir direção.
quais são os dois modos de atingir a direção que a gente quer. Um deles é quando você ainda está fazendo pelo porquê. Você, olha, é aquele porquê, eu vou fazer, eu preciso, e toda vez que você vai estudar uma matéria ou você vai começar um sistema de priorização, criar um backlog, que a gente fala, né, na linguagem ágil de startup, você vai lembrar daquele porquê. Isso é um sistema que a gente chama de sistema de ancoragem. Você bota uma âncora e fala assim, eu estou estudando porque eu quero passar nesse concurso essa coisa. Então você vai passar por todas aquelas situações lembrando disso. Quando você estiver cansado, triste, você vai criar algo que te lembre aquilo. Pode botar um vídeo, uma música, pode tocar numa parte do corpo. Eu tenho alguns sistemas de ancoragem engraçados, tipo movimentação das mãos, entendeu? Essa ancoragem, ela é no início, ela é muito basal para começar, para depois você verificar que produtividade nada mais é do que você fazer porque tem que ser feito. Que tem que ser feito. Se você não fizer, alguém vai fazer. E se você não fizer e ninguém fizer, você vai ter que acabar fazendo. Então não tem muita conversa. Mas esse ponto, ele exige uma maturidade do processo. Ele exige que você consiga ver a sua função naquele processo, na cadeia produtiva toda. Você consiga perceber quem você é e por que você está onde você está. Legal? Vou voltar a dividir a tela com vocês. Deixa eu abrir aqui. Galera, vocês podem falar comigo pelo chat, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa. Então vocês viram que nada mais é do que a produtividade. Vocês viram que nada mais é a produtividade do que priorização, constância e disciplina. Disciplina naquela constância. Só isso. Só isso. Isso aumenta a produtividade. Na próxima live, eu vou falar sobre tríade do tempo, vou falar sobre hábitos atômicos, que são coisas diferentes de produtividade que você vê muito coach falando na internet. Mas hoje eu vou falar o raiz, cru, a base, a teoria, o que você tem que pensar, o como você tem que pensar para atingir um objetivo. E eu falo isso com tranquilidade. Eu sou um cara que realmente sou bastante produtivo. Quem me conhece sabe disso. Então, eu tracei um método para o Dayan, para a Arquisa, que não estão ainda tão voltados para essa área de startup, nem às vezes não querem nem se voltar para isso, querem só conhecer métodos de produtividade. Esse é um método de produtividade que a gente usa, chama Scrum. Eu vou explicar para vocês como aplicar isso na prova de residência, mais focado mesmo, prático, para vocês conseguirem fazer. Legal? E depois eu vou falar basicamente como funciona um Scrum, que aí é mais para a galera da Conexa. Para os meus alunos, vamos lá. Como é que funciona isso? Eu, Felipe, tenho que passar na residência. Então, eu vou pegar todas as matérias que caem, vou sentar e vou ver o tempo que tem. Ah, eu tenho 8 meses, vamos dizer. Eu estou começando hoje, em maio. Caramba, tá apertado para você. As provas começam ali em setembro, outubro. 4 ou 5 meses. Ótimo, você tem 4 a 5 meses. Vocês sabem que o ser humano, pessoal, ele é horrível em estimar as coisas. Horrível, horrível. A taxa de erro é absurdamente alta. A gente não sabe estimar as coisas. A nossa estimativa, às vezes, tem erros de 400%. Tem um estudo que foi muito interessante, que pegaram vários especialistas em foguetes, etc., e perguntaram para eles o seguinte: quantas bases americanas precisam ser inativadas por foguetes russos para que a Rússia vença uma guerra? Isso foi durante a Guerra Fria. E vocês viram vários especialistas, botaram vários especialistas, eram tipo 8 especialistas, perguntaram para cada especialista o quanto seria. Cara, variou de 30 a 8 mil. Tem uma variação absurda. Depois pegou todos, sentou todo mundo, e aí, com ele junto, a estimativa foi diminuiu, até que atingiu entre 30 e 300. Ótimo? Então, você consegue ver como o ser humano tem dificuldade para estimar alguma coisa. Então, 4 a 5 meses. Legal, legal, legal. Você tem quantas matérias que caem na residência? Conforme vocês que estão aqui seguem a JJ Mentoria, a metodologia, vocês conhecem o princípio de Pareto. 20% das minhas ações são responsáveis por 80% do resultado. Isso funciona, pessoal, para tudo. Desde produção de tomates, que foi da onde o Pareto tirou isso, até produtividade básica simples para qualquer coisa, inclusive para a prova de residência. Tanto que o Eduardo, eu, o Jorge, todos tiveram bons resultados na residência e todos fizeram pelo método de Pareto. A gente não foge muito disso. Então a gente pegou 20% da matéria que mais cai. Quais são os 20% que mais caem? São 90 a 95 matérias, basicamente, né?
90. Ótimo. Listei as matérias, são 90 matérias. Tenho 5 meses para fazer. Eu vou jogar as matérias no tempo de maneira aleatória? Óbvio que não. Eu vou sentar com aquelas matérias todas e eu vou falar assim, o que mais cai na residência? Às vezes a gente paga um curso só por isso, porque o curso tem a noção da priorização. Vocês percebem que os cursos começam nefro e reumato no início do ano, às vezes, e vão terminar com temas super quentes. Porque nefro e reumato caem menos. Então é um esquema de priorização. Como é que esse esquema de priorização pode ser feito? Você pega as 90 matérias lá, você olha as 90 e você define uma prioridade para elas. Por exemplo, a que mais cai é muito mais prioridade do que uma que menos cai. Legal, mas como a gente pode comparar se o ser humano é ruim de estimativa? Basicamente, comparando uma à outra. E como a gente pode fazer isso? Você pega o livro do Scrum, por exemplo, ele fala para a gente comparar por raça de cachorro. Botar, essa aqui é um labrador, essa aqui é um bulldog. E você pega outras situações, rapaz, o Miguel tá desesperado tentando entrar, eu acho que não tá conseguindo. Pessoal, vou abrir aqui o microfone, vou perguntar um negócio aqui. Dayan, você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente, Felipe. Beleza, ótimo. O Miguel não tá ouvindo bem, eu acho. Então ele mandou a mensagem aqui. Mas vamos lá. Peguei de 90 a 95. Deixa eu ver aqui aleatório também. Só mais um detalhe aqui para eu ver a questão do áudio. André Quadros, não estou conseguindo mutar. Isabelle, olá, boa noite. Você está me ouvindo bem? Perfeitamente. Ótimo, maravilha. Vou mutar vocês, tá? Ok. É que o Miguel tá ouvindo aqui pelo telefone comigo, pelo meu áudio. Então é isso. Ele não conseguiu entrar, tá? Aí meu telefone tá no Viva Voz. Ele tá sem beleza. internet. Tá ótimo. Bom? Então, Tá tá no bom. Viva Voz, ele tá pelo meu celular, eu tô transmitindo aqui pra ele. Tá bom, beleza, ótimo. Então, quando você vai priorizar, você tem que priorizar uma coisa em relação à outra. Você não pode priorizar assim, isso aqui é muito importante. Não, porque é uma questão de você priorizar naquele universo, né? Por exemplo, eu lembro até hoje, paciente lúpico não pode comer aipo porque aipo tem psoraleno. Isso cai na residência? Isso não tem prioridade nenhuma. Isso nunca vai cair na residência. Nunca. Se isso cair, vai cair na UERJ porque algum doido que gosta muito de reumato botou lá. Mas isso não vai cair na residência. Só que eu não sabia sistema de priorização de início. Então eu lia muita reumato, muito nefro. Eu lia muita coisa que não caiu. Então com certeza eu perdi pontos preciosos porque eu não sabia fazer uma priorização dentro do universo de possibilidades. E agora o método que eu vou passar para vocês, que é o que a gente usa na sala vermelha, o Miguel tá de prova aí, que é o método da sequência de Fibonacci. Você pega aquela sequência de Fibonacci, não sei se vocês lembram do livro do Dan Brown, né? Que é você tem o número de ouro, o Φ, aquele 1,26, se não me engano. Você pega aquele número, né? Então você tem 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Você vai somando o anterior com o próximo número. E aí eu pego isso e eu jogo no sistema de priorização. Então eu pego aquelas 90 matérias lá, todas, e eu falo assim, essa matéria A aqui, por exemplo, vamos supor, glomerulonefrite. Poxa, é uma matéria que cai 3. Não é uma matéria que cai muito, né? Mas, por exemplo, síndromes respiratórias na infância, que foi uma aula que inclusive eu gravei agora. Cara, essa matéria cai muito, então ela é 21. Vocês começam a entender como a JJ faz a priorização de matéria daquelas muito relevantes, médio relevantes e menos relevantes. Já repararam que tem lá no início do material? A gente faz dessa forma. Eu faço dessa forma, pelo menos. Então, você começa a entender como priorizar. Então, o que está lá aqui fora, vou voltar aqui para vocês. Tá? Você começa a entender que o que é a matéria tem um como ser estudado para que eu atinja o porquê. Não é de qualquer jeito. E assim é com qualquer coisa, com qualquer ação na sua vida. Você pode muito bem pegar a sua agenda de um dia, jogar as coisas nas suas 24 horas, no caso, né? Vamos dizer que você durma 6 a 8 horas aí, uma pessoa saudável,
né? Eu gosto de ter uma vida saudável, eu tenho 16 horas de atuação. Ótimo. Das 16 horas de atuação, você vai tirar aquelas horas que você vai fazer coisas que são prioritárias, comer, às vezes transporte, não tem jeito. Mas você tem uma hora X ali do dia. E essa hora X do dia, você pode usar um sistema de priorização para conseguir alocar as suas funções, aquelas coisas que você tem que fazer, e jogar valores da priorização ali para que você saiba o que é mais importante de ser feito. Então é aquele famoso, eu tenho uma agendinha que eu anoto tudo que tem que ser feito. Ótimo, mas às vezes você anota uma coisa que é super importante lá no final. E aí você vai fazendo de maneira automática, né? Olhando e fazendo, olhando e fazendo, olhando e fazendo. E quando você for fazer aquilo que realmente é importante, acabou a sua energia e a sua produtividade cai. Você pega no livro do Scrum mesmo, e outros livros de comportamento humano, você vê que os juízes que julgam as pessoas após terem comido ou após terem descansado, eles tendem a ter um julgamento melhor. Então as penas são mais brandas para as pessoas após o juiz comer. Não é relativo ao problema que a pessoa teve. Não é relativo ao fato de, não, ele é um estuprador, ou ele é um crime hediondo, ou ele tem um crime... Não, a pena é mais branda depois que o juiz comeu. Então, se você deixa aquilo que é extremamente prioritário para o final da fila, só porque ele está no final da fila quando ele foi escrito, você perdeu produtividade. Porque aquele ponto vai mudar muito o seu dia, vai mudar muito a sua história, vai fazer com que você consiga chegar mais longe naquele sonho que você quer tornar real, quer tornar tangível, palpável. Ótimo? Então, você pegou as 90 matérias, priorizou, dividiu no tempo. Você tem 4 a 5 meses. Você acha que 4 a 5 meses é um bom tempo para estimar alguma coisa? Qual a taxa de erro que você vai ter? Eu te falo, é muito alta. Na realidade, você vai mais errar do que acertar. É mais difícil você acertar tendo uma estimativa de tempo tão longa do que você errar. Errar é mais comum, é mais humano. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir em pequenos espaços de tempo, como a JJ faz, que são os módulos. Você vai dividir em pequenos espaços. Esses pequenos espaços podem ser de 15 dias, podem ser de um mês. Mais que um mês, eu acho desnecessário. Acho que é improdutivo. Então, 15 dias e uma semana, para mim, são os pontos principais. Era o que eu fazia depois que eu aprendi a priorizar durante o estudo para a residência. Eu fazia por semana. Então, na semana, eu sei que eu tenho que estudar a matéria X. Só que como eu vou delimitar isso? Eu pego as priorizações. E as priorizações vão me dizer quais matérias eu tenho que colocar naquelas semanas, durante o ano, para que eu consiga ter tempo de revisar aquela matéria e chegar bem na prova de residência. Nada mais é do que uma organização. Então, eu vou jogando ali de 15 em 15 dias, aquelas matérias, defino por prioridade, jogo naquele pacote de 15 dias. Ótimo, eu tenho 15 dias para ler essa matéria, estudar essa matéria bem e revisar logo em seguida. E mais à frente eu vou revisar novamente e revisar novamente. Quem é da JJ sabe o método que a gente utiliza. Ótimo. Tá bom, aí você começa a fazer e você vai ver que você não tem constância no início, porque constância é um hábito. Constância é aquela situação que você sabe que se você não fizer, não vai ser feito e é essencial, você tem que fazer. Então você pode usar a ancoragem que eu falei para vocês e pensar, olha, residência, tem que passar na residência. Então escreve num ponto em que seu olho atinja, né, sempre que você estuda algum lugar, assim, primeiro lugar, segundo lugar em concurso tal, na carreira tal. E você vai começar a tornar tangível, palpável, aquele sonho que está lá no abstrato. Porque quando está lá no abstrato, qualquer coisa serve. É que o gato da Alice fala, né? Eu tô até com a versão em inglês aqui, que eu vou ler agora, do Alice no País das Maravilhas. Cara, que inclusive, não sei se vocês sabem, o escritor, ele tinha transtorno do espectro autista, né? Ele era um gênio, o Carroll. Mas, voltando aqui, se você não sabe para que direção você quer ir, qualquer caminho serve, né? Então eu joguei lá nas priorizações daquela semana e eu vou fazer aquela semana, na primeira semana eu vou tomar pau. É normal, eu não vou conseguir fazer. Então na semana seguinte, eu vou sentar e vou falar assim, o que eu fiz na semana anterior? Eu estudei X, eu estudei Y, eu tive um bom resultado? Tive, consegui bater a meta. Você pode até fazer um quadrinho para você, assim, coisas a estudar, estudando e estudadas. E você vai pegar lá coisas a estudar e vai escrever um post-itzinho, você vai escrever um papelzinho que tem, e aí você vai mudando de coluna. Olha, tá a estudar?
vou estudando. Terminei de estudar? Estudei. Está na terceira fase da coluna, num quadrinho mesmo. Ou no papel, na agenda. Conseguiu entender? E aí você vai criar um método. Quando terminou aquela semana, você olha aquele método e fala quais estão no feito aqui, no estudado, que deveriam estar e quais não estão no feito, estão aqui no a estudar e que deveriam estar no feito. E aí você começa a ajeitar o seu método e ir pegando o ritmo. E toda semana você faz isso. Toda semana você faz isso. Toda semana você faz isso. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai ter que realinhar a prioridade. Cuidado, porque chega essa hora, você está cansado já, você está com medo da prova de residência ou de qualquer situação e você vai tentar realinhar de uma maneira aleatória. Prioriza lá no início. Prioriza. E a partir dessa priorização, provavelmente você não vai ter chances de errar quando voltar. É o que o pessoal faz. O pessoal faz um backlog, né, que a gente fala, cria uma priorização absurda e aí tá certo. Eu vou mudando a priorização. Não pode. Você já fez a priorização, você já sabe a prioridade. Aquela é a prioridade. O máximo que vai acontecer é você ir alterando os sprints que a gente fala, os tempos para fazer aquilo. Legal? E você vai revisar isso. Esse é um método de produtividade que eu queria dividir com vocês, que nada mais é do que uma adaptação da mentalidade ágil, do Scrum, para o médico no dia a dia. E você pode fazer isso com tudo, pode fazer com sua agenda. Eu faço isso com a JJ, por exemplo. Eu tenho minhas aulas lá que eu tenho que gravar, elas estão no a fazer. Quando eu vou fazer, eu ponho fazendo, e quando eu termino, feito. E o mapa mental que eu faço, e a direção lá de didática que tem que ajeitar a matéria, que eu faço também. Então eu tenho que saber como fazer isso. E eu faço isso para tudo no dia. Para tudo, para tudo. Hoje em dia eu faço para tudo. Eu sei que 9 horas da manhã tem daily meeting com a sala vermelha. Ótimo, priorização. Tá ali, pum. Às vezes eu tenho uma live junto com a outra. Qual live é mais importante para mim? Qual live vai mudar a minha vida em alguns anos? Tem um exercício, né, de produtividade que eu uso bastante, mas é muito mais de filosofia, que é o necrológio. Você olhar o momento da sua morte, virar e pensar assim, poxa, o que eu fiz foi importante para quando eu morrer? Para o legado que eu deixei? Se foi, é isso. É prioridade fazer isso. Beleza? Então a gente começou a pensar num modo produtivo, num modo que vai mudar a sua vida usando ferramentas de produtividade. Basicamente, é porque, como e o que, priorização e constância. Tá certo? Aqui já está mais dividido para Scrum. Eu vou falar um pouquinho de Scrum mais à frente, mas agora eu vou abrir o microfone para a galera perguntar um pouco, 10 minutinhos, e depois a gente volta para o Scrum. Então, pessoal, se vocês quiserem abrir o microfone de vocês, que enquanto eu vou mutando todo mundo aqui, que vai dar um trabalho danado, fiquem à vontade, por favor, que a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Vamos lá. Daiane, tem alguma pergunta? Arquísia, tem alguma pergunta? Não, tô pensando aqui na minha agenda que eu fiz essa semana. Ah, que bom, viu? Falei que ia aprender alguma coisa nova na live de hoje. É, tem um bocado de X aqui de coisa que eu fiquei preguiça de fazer. Agora é só priorizar. Realinha e prioriza. Vou fechar aqui rapidamente. Daiane, tem alguma dúvida, cara? A minha dúvida, tá me ouvindo, Felipe? Perfeitamente, pode falar. Seria a seguinte, eu devido a alguns plantões que eu dou no internato, eu acabei me embolando um pouco na questão do estudo da JJ. Uhum. Não sei como vai ser com o contexto do Covid, esse ano, se as provas de residências vão prorrogar, mas qual dica você daria para mim, assim, baseado na produtividade, para poder recuperar esse tempo perdido, ou melhor, priorizar melhor as atividades a fazer baseado no método? Cara, eu te recomendo o seguinte, volta da onde você, assim, você parou em X, né? Essa matéria que ficou para trás, deixa ela para trás um pouco e volta agora onde está. Porque agora vai começar a maio ali, a gente vai começar a esticar para as coisas que mais caem. Certo? Depois, Certo. você vai
trazer esses temas que ficaram para trás devagar, colocando um por um enquanto for fazendo. De acordo com a priorização. Você prioriza, cara, o que você perdeu. Então, tipo, pô, perdi síndrome respiratória na infância, perdi dislipidemia, tabagismo e alcoolismo. Cara, dislipidemia, tabagismo e alcoolismo é importante? É importante. Mas síndrome respiratória na infância é muito mais importante. Então, eu vou revisá-la antes, né? Vou puxar essa matéria que eu perdi antes de puxar dislipidemia, tabagismo e etilismo, entendeu? Uhum. Fazendo Boa. isso, a chance de você obter o conhecimento que é realmente necessário para a prova é muito maior do que você... Tipo, o que aconteceria normalmente, né? Um cara que não foi treinado nessa questão de produtividade, não conhece esses conceitos. Ele ia olhar aquilo tudo e ficou para trás e ia desanimar. Ia desanimar, cara. Não ia mais fazer e ia largar de mão ou ia começar a fazer tudo embolado, né? Então, É priorize. isso aí mesmo. Fala. Não, eu tava pensando exatamente isso, mas eu precisava desse direcionamento mesmo. Ah, que bom, cara. Ótimo. Vou abrir aqui para o pessoal lá da Conexa perguntar, tá bom? Ok. Liz, alguma dúvida? Não. Rafael, alguma dúvida? Cara, eu tive uma curiosidade ao longo da tua apresentação. No início eu estava até passando o link para os colegas, talvez eu tenha perdido. Mas em relação a essa seleção por exemplo, temas de maior importância, foi baseado em que vocês recolheram esses dados dos principais concursos em termos de Brasil, né? Já que vocês atendem estudantes, né? Clientes de todas as partes do país. Assim, por questão de compliance, Rafael, eu não vou falar da JJ em si, vou falar de como eu fiz, tá? Para concurso. Beleza? Beleza, claro. Eu vi as questões que mais caíam. Eu fazia todas as provas, via a matéria que mais caía, e a partir dessa matéria, por exemplo, eu escolhi algumas instituições na época, né? Como não tinha JJ, não tinha um método, não tinha nada disso, era eu peguei as provas que eu mais queria, fiz todas as questões das provas, alinhei os pontos que eram prioritários, e aí a partir disso eu criei um método de priorização para ter resultado. Então, sempre que você vai fazer um backlog, né? Isso é um backlog, nada mais é que um backlog. Para agora já falando de linguagem de startup. Você vai fazer um backlog, você vai fazer um banco de ações a serem feitas, de tasks, você tem que ver onde você quer chegar e quais os dados que você tem prévios. Os dados que eu tinha eram as provas de residência que eu fazia e os dados que eu conseguia, tipo, insights, qual matéria que mais cai, essas coisas, entendeu? Entendi. Não, beleza. Foi só uma dúvida que surgiu mesmo. E a metodologia está aplicada, então, também para qualquer tipo de rotina. Por exemplo, desde a pessoa que tem um emprego ou está no internato, ou, por exemplo, a pessoa que não tem que fazer nada, só está estudando para a residência mesmo. A pessoa que monta em si, de acordo com a tua carga horária, a sua estrutura de produtividade. Tipo isso. Perfeito, Rafael. É aquele negócio que eu falo sempre para os meninos quando eu vou passar soft skills. Eu ensino método. Porque o método ele pode ser aplicável na sua vida de acordo com as suas prioridades. Se eu te passo uma receita de bolo, você não vai conseguir fazer. Tem que ser um método que você acople. Então serve para tudo. Esse método que eu passei serve para tudo. Eu não sei se tem exceções, né? Óbvio que tem exceções, mas tudo que você for produzir, que tenha atos a serem feitos em sequência para obter um resultado, vai funcionar. Entendi. Obrigado, hein? Nada, cara. E é o método usado aí, na Amazon é usado esse método, por exemplo. Vou mutar aqui. Show. Tá bom, Sávio, eu não tô conseguindo mutar. Ótimo. André também não. Isabelle. Isabelle, tem alguma dúvida? Ou André? Não, nenhuma, Luiz. Tô achando, eu já conhecia a metodologia ágil, mas estou achando muito legal esse bem direcionado para estudo de residência. Por enquanto, estou só absorvendo. Valeu. Não André? tenho nenhuma dúvida, não.
Mas achei super relevante isso que foi comentado agora, né? Que dá para aplicar em qualquer coisa da nossa vida. E se a gente conhece como poder aplicar isso, a gente consegue melhorar até em campos que não tem nada a ver com produtividade médica, financeira, funções simples aí, que nem você falou, tem que tomar café, tem que ir para a faculdade. São coisas que também demandam tempo e demandam organização. Eu estava até falando com a minha mãe sobre isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada a ver com medicina. Mas justamente como essas metodologias, como o Lean e outras, ajudam a gente a organizar a própria vida. Exatamente, exatamente. Eu tenho um amigão meu, cara, que é o Gustavo Couto, ele é considerado um dos melhores treinadores de Lean do Brasil, né? Ele é dono da Triple A Global, que ele treina a galera aí na Bélgica, a galera nos Estados Unidos sobre produtividade e mentalidade Lean, né? Cara, ele usa isso na vida dele pra tudo, pra tudo. Desde comprar pão, tudo ele usa a mentalidade. É o método. O método, ele é bom, o método funciona. Eu sou prova de que o método funciona. Tudo que eu tô falando aqui, pessoal, não é de orelhada, assim, eu li no livro, óbvio que tem coisas que eu li no livro e que é só teórico, mas tudo que eu tô passando para vocês é de verdade, eu fiz. Skin in the game. Quem me conhece aqui, por exemplo, Arquise e Dayan, que já acompanham as lives há um tempo, eles sabem, skin in the game é minha lógica, minha pele no jogo, é assim que funciona. Reni, alguma dúvida? Não sei se eu consegui. Oi, eu gostei bastante. Eu tava pensando aqui, quando você faz a programação, por exemplo, para dividir, né, pelas matérias, Uhum. e aí você determina um tempo X para cada matéria, por exemplo. Uhum. E aí você tem uma matéria que você tem mais, acontece alguma você tem mais dificuldade, e aí você acaba replanejando. É que, assim, eu ainda tô muito longe de fazer residência, eu tô no segundo ano, mas eu tô comparando muito com quando eu fiz o vestibular. Uhum. E aí eu fazia assim, eu tinha exercício, eu acertava, eu já pulava. Às vezes o tempo que eu tinha previsto para aquela matéria específica, eu até conseguia encurtar, aí eu ganhava para uma outra que eu tinha dificuldade. Sim. Se é assim mesmo, se é esse o caminho. Esse é um método de priorização de questão, né? Esse é um método de priorização de questão. Assim, questão você pode pular quando tiver mais dificuldade. Mas estudo, questão, matérias que você tenha mais dificuldade, que sejam mais relevantes para a prova, são mais importantes que você dê mais tempo. Porque senão, o que acontece? Quando a gente fala de prova, ou a gente fala de algum teste, ou de algo que a gente vai mensurar, isso aí, Dayan e Arquísia, funciona muito para vocês, tá? Que vão ser médicos também. Por exemplo, você tem que passar visita em todos os pacientes. Você tem que evoluir todos os pacientes daquela enfermaria de manhã. Né? Vou abrir até da Arquísia aqui do Dayan, caso eles queiram falar alguma coisa, perguntar. Você vai ter que ver todos aqueles pacientes de manhã. Cara, é um sistema de priorização. Você vai ter um paciente que vai estar muito mais grave do que outros pacientes. Então, você vai saber qual paciente você tem que ir em cima. Que a gente, geralmente, quando passa o plantão, a gente fala, esse é o paciente do plantão. Por quê? Porque ele é o paciente que você vai ter que priorizar ao revisar todo o plantão. Você vai pegando essa mão, entendeu? Então, quando você pega algo que vai ser mensurado ao final, uma prova, um concurso, você já não consegue, por priorização, excluir aquela matéria que seja realmente importante. Mas caso você esteja fazendo uma prova e aquela questão fuja do seu escopo, aí realmente priorização de questão. Você pega a questão que é mais fácil para você e vai, fazendo. Eu fazia muito isso em prova. Eu fiz muita prova, galera. Eu estudei para o vestibular sozinho, usando o sistema de priorização. Engraçado, né? Eu peguei, na época do pré-vestibular, comprei os livros de química, física, biologia, né? Minha época tinha específica, não tinha Enem ainda. E eu sentei e fui e defini as matérias que mais caíam. Olha que doideira, né? Eu já fazia Scrum, não sabia. E eu definia por prazo e ia fazendo. Até que, quando chegava na prova, por exemplo, botânica, que só caía na UF, aqui em Niterói, era uma coisa que eu não dominava tão bem. Então, eu pulava as questões de botânica. Mas se, por exemplo, eu soubesse que botânica era extremamente importante, era extremamente relevante para todas, não tinha como eu ter pulado. Eu tinha que estudar, eu tinha que priorizar aquilo no meu estudo. Então, é a mesma coisa. Por exemplo, produtividade. Uma coisa que as pessoas não... Você conversa com as pessoas que se dizem extremamente produtivas, absurdas, que tem muito movimento e pouca direção, elas vão falar para você assim, mas você almoça, você dorme, você isso, você aquilo. Cara, almoço é extremamente importante para a relevância. É extremamente importante para a relevância. Se você não almoça, você vai perder
potência, né? Ganho de potência, segundo Nietzsche, né? Ganho de potência. Você vai perder vontade de fazer as coisas, sua energia cai e o seu rendimento cai, e a produtividade à tarde, depois daquele almoço, vai cair. Então, é algo que tem que ser priorizado na sua agenda. E isso funciona para tudo. Legal? Tem uma frase de um livro que ilustra bem sobre constância. Sucesso não é ausência de carga. A sobrecarga faz você crescer. Ela gera adaptação e essa gera supercompensação. Cara, Liz, eu faço isso na minha vida, na verdade. Eu pego as cargas e vou colocando. A questão é, você tem que ter maturidade. Isso é um ponto que essa frase não fala, tá? E que é importante. Você tem que ter maturidade, você tem que desenvolver muito esse músculo que é para você ver quando a sobrecarga vai ser danosa para você. Tem muita sobrecarga que é danosa. Por exemplo, o que eu posso falar? A galera aí, por exemplo, Dayan, que faz plantão e estuda para residência. Se ele pega plantão todos os dias da semana, ele vai ganhar dinheiro. Mas essa sobrecarga não vai fazer crescer em relação à direção, à meta que ele tem, que é passar na residência. Então, sobrecarga sem alinhamento nada mais é do que distração, é movimento sem direção, então é improdutivo. A sobrecarga que faz você crescer é uma sobrecarga produtiva. Então, quando você tem uma carga, você quer uma carga, você vai buscar alguma coisa, busque produtividade, busque resultado que você quer. Por exemplo, para produzir essa live com vocês, eu li o Scrum novamente, eu ajeitei algumas coisas, eu alinhei pontos que eu queria passar para vocês no tempo limitado que eu tinha, mas eu tinha uma live, por exemplo, de cefaleia que ia ser discutido cefaleia atencional, que eu já tinha estudado várias vezes. Não vale a pena. Mas se eu tivesse, eu teria que estar lá. Mas, cara, não vale a pena. Priorização. E aí eu priorizei isso para estar aqui. Mas se eu me sobrecarrego de maneira sem ter direção, sem priorização, a chance de eu acabar cansado ou acabar improdutivo é muito grande. Você vê essa galera coach de produtividade, etc. Geralmente eles falam assim, não, pega que aguenta. Não aguenta, cara. Não aguenta. A gente tem limite. O mais importante é a gente começar a conhecer os nossos limites conforme a gente for fazendo. Por isso que você fazer o sprint, eu vou falar sobre os rituais de sprint mais à frente, do Scrum, né? Mais à frente. Você começa a pegar o seu jeito, a sua manha de produtividade, o quanto você aguenta, o quanto você não aguenta. Entendeu? Por exemplo, você é um cara, vamos supor, você é um cara que vê Netflix o dia inteiro, todo dia da sua vida. Aí você vira e fala assim, não, agora eu vou ser concurseiro, vou estudar e vou passar no concurso. Cara, você não vai. Você não vai, porque persistência, constância, você não vai ter. Você vai fazer o primeiro dia todo com vontade, vai fazer o segundo dia já bambeando, no terceiro você cansa, no quarto acabou. É igual a academia. Entendeu? Então, a sobrecarga faz crescer. Não estou falando que está errada a frase, óbvio que não. Com certeza foi alguém muito mais inteligente que eu que escreveu essa frase. Mas é uma frase que a gente tem que aplicar no momento correto. Se a gente aplicar no momento errado, a gente se ferra. Beleza? O que você acha disso, Liz? Então, eu até escrevi essa observação aqui no livro. Eu coloquei entre aspas o sobrecarga, porque eu também pensei nisso. Eu também achei que sobrecarga totalmente desalinhada. No livro não está entre aspas. No livro está a palavra literal sobrecarga. Eu coloquei entre aspas quando eu redigi aí no chat, justamente por esse pensamento que eu pensei nisso também. Ótimo, maravilha. Isso é muito bom. Vamos lá, galera. Agora eu vou falar sobre as ferramentas, né? Como é que funciona um Scrum básico. Dayan, Arquísia, qualquer dúvida, vou deixar o microfone de vocês aberto, tá? Para vocês falarem comigo, vocês perguntarem. Mas isso é um pouquinho fora da produtividade médica puramente dita. Então, se vocês quiserem, assim, quiser sair da live, quiser tirar uma dúvida, quiser perguntar, a priorização é com vocês, vocês podem, fiquem à vontade, beleza? E assim, vocês estão à vontade também para me dar o feedback se vocês gostaram dessa parte de produtividade, foi interessante para vocês? Para mim foi. É tanto que eu tô meio pensativa aqui como é que eu vou aplicar isso na minha semana, porque mudou o programa da minha faculdade, aí semana que vem, segunda-feira, eu já vou colar grau, então eu não sei. Acho que tem que ter muito foco agora para não se iludir com o emprego, com muito plantão. E saber, né? Porque eu estou estudando. Pensar no meu objetivo no final do ano. Exatamente. Ancora um objetivo. Tipo assim, escreve numa folha mesmo de papel,
no lugar onde você estuda da sua casa, tenta criar um ritual de estudo e coloca lá primeiro, segundo lugar, terceiro lugar, não sei quantas vagas tem na especialidade que você quer, mas coloca algo palpável para você ver. O Miguel, que está aí na live comigo, o Miguel fez um processo de coaching comigo um tempo atrás, e no processo de coaching, quem está aí com ele ouvindo, pode perguntar. Ele tem uma ancoragem, ele tem uma âncora que ele usa. Tá até hoje lá a âncora. Essa âncora serve para lembrar a gente por que a gente está fazendo aquilo, né? Lembra no Simpsons, cara, tem um negócio muito maravilhoso, que é quando o Homer, ele passa por uma situação difícil, ele tem que voltar a trabalhar na usina, né, nuclear. O Miguel tá falando aqui. Fala, Miguel. Eu vou passar para ele. Então, os post-its estão colados no espelho do lado do meu banheiro, do lado do espelho do meu banheiro, do lado do espelho. Estão colados na frente do meu guarda-roupa, tá? Um deles eu não vou viver de plantão, tá? Hoje eu só dou plantão opcionalmente por paixão. O outro eu não vou viver fora do Vale do Silício. E assim, hoje cada vez mais eu sou 100% empreendedor. Deu para ouvir, gente? Deu sim. Então, você usar uma âncora é muito bom. O Simpson, nesse episódio da termonuclear, né, que ele tem que voltar a trabalhar na usina nuclear, ele estava passando por uma situação muito boa, perdeu tudo e voltou a trabalhar lá. E aí tem um negócio assim, don't forget, né, que tá escrito, né, nunca esqueça, você vai trabalhar aqui até morrer. Tipo isso, escrito na frente da onde ele trabalha. E aí ele coloca várias fotos da Maggie tapando as letras e fica assim, do it for her. Faça isso por ela. Aquilo é a âncora dele. Nada mais é do que uma ancoragem para aumentar a produtividade dele naquela usina, que é uma coisa que ele não queria estar fazendo. Então, quando você for estudar para residência, faz isso, porque senão se perde mesmo. O dinheiro entra, cara, e o dinheiro, ele é um servo maravilhoso, mas ele é um senhor horrível. A gente não pode ser escravo dele. Calma aí, Dayan. Dayan, ficou com alguma dúvida, cara? Eu vou passar agora para a mentalidade Scrum, para Agile. Pode passar lá, Eduardo. Pode passar, meu amigo. Então, lá vamos nós, pessoal. Vamos lá. Como é que funciona isso aqui? Basicamente, você pega o Sutherland, né, que era um ex-piloto de caça. Vou só... Tem que... Foi, mutou. Você pega o Sutherland, que é um ex-piloto de caça, que começa a trabalhar na verdade, ele trabalhava muito na parte de ciência, etc., na parte, vamos dizer, escolar de produtividade, até que ele é contratado por algumas empresas e ele começa a usar um método que ele utilizava nas operações militares dele nessas empresas. Vocês conhecem? Aqui, online. Existem dois métodos, né, que são os mais comuns. É o método de cascata, vou até escrever aqui, porque senão me perco um pouco. Cascata e o método Scrum. Então, aqui, ó. Cascata Scrum. Uhul! Como é que funciona isso? Vou voltar aqui minha câmera. Tentar voltar minha câmera para eu me ver, porque eu não tô meio perdido aqui. Não tô me achando. Vou fechar aqui. Tá bom? Não vou me ver mesmo. Então não tem problema não. Achei. Ótimo. Então você pega ele começou a verificar que essas empresas de software, elas não conseguiam implementar o que elas queriam implementar no tempo que queriam implementar. E aí ele falou, olha, tem um jeito diferente da gente fazer. E aí foi criado o Scrum. O Sutherland criou o Scrum, que ele é dono da Scrum Incorporated até hoje, etc. E o que é o Scrum? Basicamente, é isso que eu passei para vocês do estudo de residência. É exatamente a mesma coisa, só que tem nomes bonitos em inglês, que dá aquele refinado, né, para Vale do Silício, para aquela parada maneira, aquele movimento, né, startup. Tem esse negócio, mas é isso que eu passei para vocês. Só que vamos lá, vou explicar para vocês como funciona. Então eu pego lá um conjunto de coisas absurdas que eu tenho que fazer, um conjunto de matérias enormes que eu tenho que estudar. E eu chamo isso pelo nome, backlog. Backlog são aquelas 90 matérias de residência que eu tenho que estudar. Ótimo? Ótimo. Então eu firmei um backlog. Esse backlog lá, aquelas matérias que eu tenho que estudar, elas estão lá. E estão lá direitinho, no momento delas. E aí eu priorizo as atividades aqui. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Está vendo a tela? Priorizo as atividades de acordo com a sequência de Fibonacci.
E aí, eu jogo essas tasks, essas coisas a fazer, no quadrinho lá, né, no to-do, e jogo numa linha do tempo. Essa linha do tempo chama sprint. Beleza, o sprint tem quantos dias? 15 dias. Eu pego lá o backlog, eu pego as coisas priorizadas pela sequência de Fibonacci, jogo no sprint e executo. Felipe, é simples assim? É simples assim. Viu? Que legal? Olha, ótimo. Mas aí como você vai fazer? Você vai ter o quadrinho lá, né? To do, doing, and não sei, did, não sei como é que pode fazer em inglês, mas em português seria a fazer, fazendo, feito. E você vai passando uma coisa de um lado para o outro. Ótimo. Tem pessoas que estão inerentes a esse processo e que são extremamente importantes. Quando você está lidando com produtividade de empresa ou de uma startup, não é só você lidando com a sua matéria de residência, né? Você senta, você prioriza, você faz. Não, é diferente. Vai ter uma pessoa que vai passar o que você tem que fazer e você tem que implementar. Essa pessoa, que geralmente é a dona da empresa ou alguém acima de você ou que está ali na lateral, mas que pode te pedir alguma coisa, é o Product Owner. É a pessoa que fala para você, olha, eu quero esse produto dessa forma, nesse tempo. Show! Beleza. E ele vai passar isso para a equipe. E você é membro da equipe. Você mais as pessoas lá. Então vocês que vão definir... Não, calma, vamos lá devagar. E aí vocês vão definir o backlog, vocês vão definir como vão fazer o sistema de priorização. Mas o Product Owner fala, olha, eu preciso fazer isso. Só que às vezes vocês vão ter dificuldade para fazer isso no início do processo. Isso é super comum, inclusive com o passar do processo. E aí quem você vai chamar nisso? O Master Scrum, que é uma pessoa que é tipo o Yoda ali. Ela vai chegar para alinhar as coisas do seu sprint. Vai ajudar, vai tirar suas dúvidas. Ele não tem uma prioridade em relação a você. Ele não é alguém que vai mandar em você. Mas ele é uma pessoa importante para que o processo ande de maneira ágil. Legal? Ótimo. E aí, como é que você faz isso? Né? Você já definiu lá, você já se reuniu com quem tinha que reunir, com o Product Owner, você já se reuniu com o Master Scrum, você já definiu com a equipe, formou o backlog, fez a priorização, ajeitou o tamanho do tempo que você ia fazer, né, que é o chamado sprint, criou o seu quadrinho Scrum e legal, começou a fazer. Como é que a gente vai saber se está funcionando ou não? Para saber se está funcionando ou não, tem um processo chamado Daily Meeting, que é uma reunião que você faz em pé, mesmo, 15 minutos, que só tem 3 perguntas, e todo dia são aquelas perguntas. O que você fez no dia anterior? Teve algo que impediu que você fizesse? Entendeu? São perguntas fixas. Vocês vão receber o mini guia do Scrum, e vão ter lá as 3 perguntas, não precisa gravar isso agora, só para entender. Então vai ter o Daily Meeting, que é a conversa em pé. E como é isso no estudo para residência? No estudo para residência, isso é todo dia você olhar a sua agenda. Você olha a sua agenda todo dia. Todo dia, olha, hoje eu tenho que estudar isso. E olha, eu tinha que ter estudado aquilo ontem, que é prioridade, então eu vou estudar aquilo hoje. É você olhar a sua agenda, é conversar com a pessoa, é o Daily Meeting. É você com você, às vezes. Mas numa empresa, numa startup, é você com as pessoas que estão lá. E o que é o review? Agora é legal. Então, por exemplo, você terminou aquele tempo que você tinha definido de estudo de uma matéria. Eu defini que o módulo 1, por exemplo, que é um conjunto de matérias, a Arquise e o Dayan estão entendendo o que eu estou falando, né? Os outros, é um conjunto de matérias que a gente tem que estudar num tempo X. Terminei aquilo, ótimo. Eu vou virar para as pessoas lá que estão, ou virar para mim mesmo, eu vou falar o que eu fiz naquele período de tempo, naquele sprint. Eu consegui fazer toda a matéria. Olha só, eu estudei isso, estudei aquilo outro. Caramba, que legal, maravilhoso. Então você conseguiu bater aquela meta toda. Legal, você está seguindo o caminho. Eu não consegui. Ótimo, mas você revisa de tempos em tempos. No estudo para residência, eu sempre recomendo mensal ou ao final de cada módulo. Então você revisa lá. Eu consegui fazer, eu não consegui, eu fiquei faltando tanto, eu tenho que melhorar nisso. E aí você vai participar de uma retrospectiva, que é o quê? Onde você conversa com a sua equipe, ou você conversa consigo mesmo, e verifica o que poderia ter feito diferente. Como você poderia ter priorizado? Poxa, eu poderia ter visto menos Netflix e ter focado mais em fazer alguma coisa. Na startup já é um pouco diferente, porque aí
vai estar a equipe, vai estar o Product Owner, vai estar o Scrum Master, vai estar todo mundo. E, meu amigo, tem que ter inteligência emocional para lidar com isso. Porque as pessoas vão falar da maneira que é para o produto, não é porque você errou ou algo assim. Não é o objetivo. O objetivo é resultado. Já no estudo para residência, não. É você com você mesmo. Poxa, eu podia ter feito mais. Poxa, eu podia ter feito menos. Eu acho que eu dei muito gás, agora eu vou dar uma descansada. Sabe? Você começa a mensurar de tempos em tempos como você está indo. E esse feedback é extremamente importante para que você continue alinhado com a sua meta, com o seu porquê. Viu, Arquísia? É super importante você revisar de tempos em tempos. Legal? Legal. Principalmente você agora que vai começar a trabalhar. Quando entrar a primeira grana, existe muito aquele negócio de, caramba, seduziu por plantão, aí chega cansado do plantão, não estuda, revisa. Pô, terminei o módulo, caramba, olha, eu podia ter feito de tal forma, eu vou largar tal plantão e assim vai a vida. Beleza? Beleza. E aí, depois que eu fiz isso, o que eu faço, pessoal? Eu defino um novo sprint, defino uma nova meta dentro de um tempo definido. E eu vou trabalhando isso. E por que isso é legal? Por que isso é importante? Porque isso aumenta o coeficiente de felicidade. Isso faz com que você trabalhe de uma maneira mais ativa e não passiva. Faz com que a sua equipe, ou você, para a prova de residência, tenha a mão, esse é a mão com crase, né? Não sei se é com crase. É com crase. A mão, o jogo, você tem um controle da coisa. E o que você tem controle, você tem responsabilidade por. E aí você consegue delimitar. Isso funciona para tudo em produtividade. E equipes felizes trabalham melhor. Senso de grupo, senso de pertencimento, vestir a camisa faz com que você tenha resultados melhores. Você pega a Zappos.com, né, que é a empresa de sapato. A Zappos.com tem resultados absurdamente altos, enquanto você pega outras empresas que são tão boas quanto ou até melhores, por exemplo, vamos dizer, um Peixe Urbano da vida, e que tem resultados menores. Por quê? Porque a Zappos tem uma cultura de felicidade. E eles trabalham muito com Scrum. Certo? Pessoal, eu vou abrir agora para dúvidas. Quem quiser tirar o mudo do seu microfone para falar, porque a gente vai estar chegando à nossa reta final. Foi 1h07 de conversa, de live. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido produtiva para vocês. Depois eu vou criar a transcrição dessa live de maneira mais objetiva possível. Os alunos que fazem parte do meu grupo de soft skills, no caso aqui da presença hoje, Dayan, Arquísia e o Yuri, que faz parte do nosso suporte, têm acesso a essa live gravada lá na plataforma da Eduz, que vocês pagaram. Vocês vão receber o login, a senha direitinho e vão conseguir ver lá e vocês vão receber a sua transcrição. Certo? Então, deixa eu abrir aqui o meu, voltar aqui para o meu. E aí, pessoal, vamos às dúvidas. Alguma dúvida? Pode tirar o mudo do microfone aí e falar. Estou aberto a dúvida aí, vamos deixar uns 10 minutinhos para dúvida. E o objetivo é que vocês saiam daqui com mais, sabendo mais de produtividade do que entraram. O Miguel fez um comentário, que ele falou que o Guilherme que não ouça, mas o Felipe é o CEO favorito dele. Obrigado, cara. Tamo junto, tamo junto. Eu e o Miguel, hoje a gente batalhou aí, batalhou. Batalhou por coisas muito boas que vão mudar a história da medicina. Vamos lá, galera. Alguma dúvida? Galera da produtividade aí, Dayan, Arquísia, os meninos da Conex. Tenho. Pode falar, manda ver. Eu não entendi muito bem como eu reviso. Por semana eu vejo se eu produzi bem ou não, ou por dia, antes de dormir, ou então quando eu acordo eu vejo se eu fui produtivo ou não. Porque, por exemplo, tomando como base essa semana minha, eu acho que a incerteza me atrapalhou. Aí eu deixei muita coisa em branco, não dei meu check. Aí eu vejo isso por semana, por dia, eu não entendi muito bem. Vamos lá. Quando você tem metas definidas, Arquísia, por exemplo, você tem definida por dia, não tem? Tenho, por dia. Por dia. E eu tenho minha semana bem explanada, assim, de segunda, domingo, eu tenho ela em linha reta, sabe? Para eu ver bem. Ótimo. Essa da semana é a principal para manter alinhada, com foco. Mas a diária é importante para você começar a pegar constância. Eu fui claro? Não sei se eu fui claro. Achei bem claro. Então,
todo dia você vai olhar lá para ver se você está conseguindo manter constância. Às vezes você não... Cara, um dos erros mais comuns de produtividade é você achar que consegue fazer muito mais coisa do que você realmente consegue. Isso é um problema grande para todo mundo, pessoal. Todo mundo. É saber dizer não. Saber dizer não é difícil pra caramba. É um treino. Então você pega lá, por exemplo, hoje não, hoje eu vou estudar, hoje eu tô com o dia livre, vou estudar, cara, desde GO até colagenoses. Cara, você não vai estudar. Você não vai estudar, porque quando chegar em colagenose, você pegar um lupus da vida ali, acabou. Entendeu? E você vai bater de frente com essa situação e é normal. É ótimo, é maravilhoso. Quando chegar lá no dia seguinte ou no fim do dia, você olhar e falar assim, olha, eu tô priorizando errado. Eu vou, a partir de amanhã, tentar priorizar de uma maneira melhor. E aí isso vai começar a corrigir. Você vai ver que lá no final da semana, quando você fizer a da semana inteira, você vai começar a errar menos. E aí vai começar a te dar mais ritmo. Aí tu acha também importante eu escrever por ordem de priorização o que eu realmente tenho que fazer na primeira linha ou não? Porque eu coloco aleatório. Nem sempre o mais importante que eu tenho que fazer mesmo eu coloco na primeira linha. Às vezes eu coloco na última. Foi o que aconteceu essa semana. Ótimo, não tem problema, Marquise. Aqui que você pode fazer. Você não precisa botar na linha, porque senão vai ter aquele problema do leak paper, né? Que a gente coloca uma coisa e fala, putz, aquela outra coisa é mais prioritária e a gente vai riscando e vai botando. Não, na realidade, o que você pode fazer é o seguinte: você vai botar os números da sequência de Fibonacci. Aquela lá do 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Ou você pode colocar um sistema que você acha melhor, tipo, esse daqui é a prioridade 1. Aí você vai e escreve tudo que você tem que fazer, tudo que você tem que fazer, não tem problema, a ordem que tá. Aí depois do lado você coloca lá 1, ou 2, 3, e aí vai fazendo na ordem que você colocou o número, entendeu? É um sistema de priorização seu. Você vai olhar e você vai priorizar. Entendi tudo, não tenho mais dúvidas. Pô, ótimo, que bom. Fico feliz. Maravilhoso. Pessoal, mais alguma dúvida? Vamos lá. Felipe, você tá me ouvindo aí? Perfeitamente, cara. Sim. Tem como você dar uma explanada assim rápida? Eu já ouvi falar sobre esse método aí de Fibonacci, mas mais ou menos do que se trata? Cara, essa parada, eu acho que eu vou abrir até pro Yuri falar. Yuri, você tá aí? O Yuri, ele é design especialista em sequência de Fibonacci. Vocês vão ver, se vocês pegam... O que acontece, Dayan? Basicamente, tudo no universo, tudo, cara, quase tudo no universo, acho que tudo, é muita coisa, né, na verdade. Tudo não tem como porque é complicado. Mas muita coisa do universo segue uma proporção áurea. Uma proporção que se você pega o número anterior, o número que está à frente, divide pelo anterior, vai dar 1, quanto é que é, Yuri? Deixa eu chamar o Yuri aqui. Yuri, te joguei na fogueira. Tá ouvindo aí? Tô te ouvindo bem. Fala aí pra mim aí, número de ouro. 1,618. Então aí, ó, viu, Dayan? Você pega o número anterior, o posterior e divide pelo anterior, vai dar 1,618. Essa sequência de Fibonacci... Aproximadamente. Yuri, explica pra ele como é que funciona a sequência de Fibonacci aí, cara. Pra ele entender como é que funciona basicamente. Bom, a sequência ela é bastante usada. Deixa eu só pegar aqui a anotação. Foi um matemático italiano, não foi? O Fibonacci foi um matemático italiano que ele percebeu que... Ele percebeu uma sequência de reprodução nos coelhos. E ele viu que eles se reproduziam quando eram colocados juntos em uma sequência. Aí essa sequência sempre tinha um padrão, né? Começava com 1, aí passava para a reprodução, continuava 1, né? Os 2, aí depois passava para 2, passava para 6, 8, 13, 21, 51 e assim sucessivamente. Além da sequência de Fibonacci, né, que é uma coisa totalmente diferente da proporção áurea, são totalmente diferentes, não, são relacionadas, né? Uhum. Elas formam o que o pessoal chama de a sequência que Deus criou o mundo, né? Basicamente isso, porque é bastante esse vídeo aí que o André colocou é muito bom. É maravilhoso. Ele explica bem.
E ele é bastante usado em várias coisas. Design, arquitetura, odontologia, fisioterapia, bastante coisa mesmo. Aí eu vou... Eu ia falar isso, desculpa. É que eu fiz arquitetura antes de medicina e a gente usava muito para projetar. A gente usava a sequência para projetar, por exemplo, fachada de edifícios. E também a gente encontra a sequência no nosso próprio corpo, na proporção do corpo humano também. Do dedo? O dedo você divide, né? Homem Vitruviano do Da Vinci. Leonardo da Vinci. Então, agora eu vou mostrar pro Dayan por quê, né? Por que a gente usa isso. Dayan, simplesmente por ter como você comparar uma coisa com a coisa anterior. De uma maneira que não fique aleatória. Então, por exemplo, se eu coloco números, um número muito perto do outro, eu perco esse parâmetro visual. Fica assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você for uma pessoa que tem muita disciplina, não é problema. Mas se você for uma pessoa que acha que tem uma leve dificuldade de priorização, quando você joga na sequência de Fibonacci, né? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, você começa a fazer de uma maneira muito mais visual. Então você olha lá, poxa, prioridade 21 e prioridade 2. Quem é muito mais importante? Cara, é muito mais importante prioridade 21. E aí você executa. É um modo de sequência. No livro do Scrum, inclusive, o Sutherland, ele fala que você pode botar até raça de cachorro, de acordo com você gostar ou não, ou do tamanho do cachorro. Ele fala só para ser. O importante é que você compare coisas dentro daquele universo. Não compare a coisa que está naquele universo com coisas que estão externas, porque aí você vai ter erro. Isso em produtividade, né? E no Scrum. Mas se você for fazer em outras coisas, aí já por exemplo, todos os posts que vocês veem no meu Instagram são feitos por esse gênio aí, que é o Yuri. E o Yuri segue proporção áurea em tudo. Todos os meus posts quase estão em proporção áurea, entendeu? Entendeu, Dayan? Entendeu? Qualquer dúvida, eu tô aí, cara. Foi? Pessoal, então... Vou ler um pouco mais sobre isso também. Cara, é legal. Isso é interessantíssimo, assim, muito interessante. E, cara, você tem meu WhatsApp. Fica à vontade para perguntar o que você quiser perguntar. Kizia também tem meu WhatsApp. Cara, tô aí aberto a pergunta, tô aberto a discussão. O que precisarem de alguém para ajudar, para alinhar, tamo aí para isso. Pessoal da Conexa que entrou aí, cara, foi muito legal a participação de vocês. Muito interessante. Quem quiser também, pode pegar meu WhatsApp com o Miguel também. Também tô aberto aí a tirar dúvida, a ajudar. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? É a última dúvida que eu vou finalizar, tá bom? Já foi 1h17 de live, meu Deus do céu. A plataforma Nutro vai me matar. Vai ficar pesado o vídeo. Nada, a gente agradece aí toda a atenção, todas as informações, a paciência, por estar com a gente aqui até agora, até 9h20 da noite, ultrapassando a 1 hora prometida. Miguel tá mandando um abraço também, agradecendo aqui. Eu que agradeço. Poxa, Miguel é gênio. É muito bom ter o Miguel perto de mim. É maravilhoso. E aproveitem estar perto dele, tá? É um cara diferenciado. Pessoal, então, tô finalizando, beleza? Um grande abraço a todos. Aos meninos que fazem parte do meu curso de Soft Skills, vocês receberão a transcrição da live. Quem quiser vai receber o mapa mental também, vai ficar disponível, vai estar no meu feed. E vai ter alguns vídeos de melhores momentos dessa live aqui que vão pro feed lá. Certo? É isso, pessoal. Um grande abraço. Foco no paciente e vamos forte. Valeu! Tchau.